Mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, preciosas do Senhor. Como vocês estão essa manhã, essa tarde? Eu não sei o horário que vocês estão escutando, mas como vocês estão hoje, tudo bem? Aqui quem está falando é Débora Mandel e eu fui convidada pela Lani para trazer aqui um testemunho diante desse projeto tão bonito que o Senhor entregou para a Lani, né? O devocional Intensa. Esse instrumento do Senhor que tem levado a palavra, que tem levado testemunhos que edificam, nos encorajam, né? Nos impulsionam muitas vezes a prosseguir, a dar aquele passo de fé para tantas mudanças que o Senhor tem na nossa vida, não é mesmo? E nada melhor do que exemplos, né? Daquilo que o Senhor fez na vida de tantas pessoas para nos ajudar, nos encorajar. Eu quero muito agradecer aqui a Lani pelo convite. Eu me senti muito honrada de fazer parte desse projeto nesse momento aqui, né, hoje, ao lado de vocês. Como eu disse, então, meu nome é Débora, né? Eu sou esposa do Adrio há 14 anos e eu sou a mãe da Laura e a mãe da Gabi. Hoje eu e o Adrio, a gente pode desfrutar de um amor ainda maior de Deus nas nossas vidas, mas até chegar aqui nós enfrentamos muitas coisas juntos, né? Nem eu e nem o Adrio viemos de um lar cristão, então eu conhecia Jesus através do Adrio e nós começamos a nossa jornada no nosso casamento enfrentando muitas dificuldades, né, no início, mas sempre juntos e com Deus. Apesar, né, de eu não ter conhecido Jesus na minha adolescência, eu sempre tive um sonho de ter uma família, de ter filhos, né? A maternidade sempre foi algo muito desejada por mim. Eu sempre sonhei em ser mãe. Mas eu jamais imaginei em toda a minha vida que seria exatamente no meu lar, no papel de esposa, de mãe, que Deus me trataria, me mudaria tanto, sabe? Mudaria tanto a minha vida nesse lugar. Sempre fui eu e Deus, cuidando das meninas. Muito tempo de solitude. Mas Ele me mostrou, através disso, o que era dependência, sabe? E se eu paro para pensar hoje, eu vejo nitidamente as fases desse relacionamento com Deus. Eu sou de um tempo, se pode se dizer assim, né? Eu tenho 40 anos hoje. Eu sou de um tempo onde foi ensinado que Deus era um Senhor. Não que Ele não seja, sabe? Mas que Deus era um Senhor, um Deus, que eu precisava ter toda uma pompa para chegar nele. Só que não é bem assim. Quando nós conhecemos realmente um Pai, né? Nós conhecemos um Pai, esse relacionamento muda. Então eu olho para trás, eu vejo a maneira como eu me achegava ao Senhor e como eu me chego hoje nele, como é diferente, né? Porque incrivelmente, mesmo vivendo tanto tempo com ele, eu não sabia que eu era filha, que eu podia ser filha dele também, né? Não só o meu Deus, o meu Senhor, mas meu Pai, me cuidando, me tratando, me curando de muitas coisas que eu estava carregando, que eu carregava por conta de uma vida que eu não conhecia Ele ainda. Então, Deus fez tudo isso comigo, né? E por causa de um erro meu, eu vivi muitos anos sendo acusada pelo diabo, achando que eu não poderia fazer nada, que eu não tinha mais capacidade para fazer. Então eu me sentia burra muitas vezes, muitas coisas que, até os meus próprios dons que eu tinha, assim, que eu tenho muito dom com artes manuais, né? Eu achava que isso não era bom, que não tinha valor. Eu ficava muito mais tempo calada, eu não falava, eu ouvia muita coisa, né? Isso por um lado é muito bom, né?
Eu aprendi realmente a ouvir muito mais do que falar. Mas eu não me achava que era capaz. Então, por conta disso, eu realmente mergulhei na tarefa de cuidar do meu marido, das minhas filhas. E porque eu tinha na minha cabeça que quanto mais eu fizesse por eles, mais eu seria perdoada por Deus. Infelizmente, muitas de nós, a gente pensa assim. Muitas de nós, eu acredito que muitas de vocês já pensou ou ainda pensa assim. Isso faz parte de um engano, né? No momento que nós conhecemos verdadeiramente um pai, a primeira coisa que ele faz, ele é nos dar o perdão, para que nós sejamos perdoadas, possamos nos sentir perdoadas e continuar, né? Caminhar na jornada que ele tem estabelecida para nós. Ele nunca quer algo em troca, mas eu achava que era isso, que era uma troca, né? Mas na verdade ele só queria uma filha curada, uma filha totalmente curada, livre de acusações, porque ele não me acusava. Então por que eu ia viver nisso, né? Os anos eles foram passando e quando eu conheci o meu marido, ele já não tinha mais a mãe dele. Durante o tempo, né, do meu casamento e tudo mais, eu perdi meu pai. 2 anos depois eu perdi minha mãe, né? No intervalo de 2 anos eu perdi minha mãe. Antes disso acontecer, eu perdi um bebê. Então, eu tive algumas perdas na minha vida e falta de algumas pessoas bem pontuais, né, que poderiam me ajudar em muitas coisas, que poderiam ser aquele braço na minha vida. Então, eu aprendi a depender de Deus em muitas coisas. Quando eu queria chorar, quando eu queria um conselho, quando eu queria expor coisas minhas que estavam aqui dentro de mim, foi realmente na dependência de Deus, na falta de muitas pessoas ao meu redor. Nesse tempo de solitude, não de solidão, de solitude realmente, que eu descobri essa intimidade com o Pai. E foi aqui dentro da minha casa, cuidando da minha família, tudo que você pode imaginar que Deus pode mudar numa pessoa, Ele mudou em mim aqui dentro do meu lar. Aqui foi minha escola, sabe? Ainda é a minha escola. Por muito tempo eu fui criticada por estar nesse lugar. Eu não podia falar sobre isso como exemplo, que parecia que não tinha valor, que isso... Hoje eu entendo que soava como uma acusação, talvez, né, para essas pessoas. Mas por um bom tempo eu acreditei nesses pensamentos, então isso era uma luta na minha mente. Eu olhava, eu comparava, e vocês sabem, né? Quando a gente cai no engano da comparação, é um caminho de morte. E morte de tudo aquilo que me faz ser única, né? Que me faz ser maravilhosamente exclusiva para Deus. Porque a gente é exclusiva, a gente é única para o Senhor, né? E quando nós nos comparamos, nós perdemos isso. Então eu passei por essas guerras e passei por muitas outras, né? Que não tem como relatar tudo aqui. Mas eu me lembro uma vez que eu estava no culto de uma outra congregação e um irmão atravessou todo o salão do culto, porque ele sentava no lado bem oposto de mim. Ele cutucou meu ombro. Eu estava com a Laura, que tinha meses naquela época, no colo. E ele me disse assim... Deus vai te colocar em um lugar que tu jamais vai esperar, mas por causa dessa tua escolha. E virou as costas e foi embora. Eu não entendi nada na época, mas eu guardei aquelas palavras comigo, né? Eu nunca mais esqueci aquele momento ali. E a minha vida é cuidar da minha família, o meu primeiro ministério. Sempre foi e sempre será. Algumas mulheres falam assim ao meu lado, assim, depois que as meninas forem embora, o que tu vai fazer? Eu vou continuar exatamente aqui. Porque é exatamente aqui que o Senhor quer que eu esteja, mesmo quando elas já estiverem com as suas vidas formadas, suas famílias formadas. É por causa do que eu vivo aqui, que eu vivi aqui na minha casa. É por causa do que eu vivo na minha casa hoje, é o que o Senhor transformou na minha vida. Minha vida mudou muito. O Senhor me transformou literalmente. Ele fez conexões na minha vida,
sabe? Tudo organicamente, assim, que me ajudaram de alguma maneira. No tempo certo veio, sabe, aquela ajuda, um encorajamento, aquelas pessoas que te impulsionam a entrar nos propósitos de Deus, né? Que era novo para mim, mas que na verdade para ele nada era novo, tudo estava tudo preparado, tudo organizado do jeito dele, só esperando o tempo de acontecer. E muitas vezes quando eu penso em todos esses processos que eu vivi, eu vejo um pai de muita paciência, um pai que não desiste, que por mais que a gente ache que esteja sozinha, por mais que a gente ache, não, Deus me abandonou, não, Ele está ali o tempo todo no meu lado, no teu lado, te ajudando, para que os planos que Ele planejou, aquilo que está dentro do propósito, possa acontecer. E hoje, né, assim, hoje eu sirvo como pastora ao lado do meu marido aqui em uma igreja que nasceu dentro da minha casa, na sala da minha casa. E nesse tempo, as pessoas elas não vão entender o que Deus fez na tua vida. E elas vão querer parar o que Deus começou. E é muito normal, porque Deus não falou com elas, mas Deus falou com você, né? Então a gente não pode se chatear com isso, a gente tem que continuar e seguir com aquilo que o Senhor trouxe para nós. Muitas vezes nós mesmos vamos querer parar por conta do medo, porque as coisas de Deus elas são grandes e dão medo, e quando a gente pensa na nossa capacidade, aí sim a gente tem vontade de desistir. Mas quando a gente entra sabendo que se Ele te colocou ali, se tu tá muito certo de que foi Ele que trouxe aquilo ao teu coração, você não pode desistir, porque Ele mesmo vai fazer. As minhas orações ao Senhor são essas. Eu digo para Ele, Senhor, se Tu que fez tudo isso realmente, por favor, esteja à frente e me ajude a conduzir. E essa oração é tão simples, mas de um efeito tão grande, porque eu entrego o controle toda vez que eu oro assim para Ele. E como é lindo ver Ele fazendo dia após dia. Os planos do Pai, eles são sempre perfeitos para nós, né? Existe uma ordem de Deus para sua casa, para sua vida, que já foi estabelecida. Então não pare e não quebre essa ordem da sua vida, da sua casa. O mundo, ele grita que você precisa ter, sabe? Ser alguém de posição aí fora. Mas Deus, ele tem chamado aquelas mulheres que não querem ter posição, mas sim serem uma mulher posicionada em Deus, para viver o que Ele tem preparado, o que Ele tem reservado para a tua vida e para a tua família. Essa é a ordem de Deus. E a ordem de Deus não tem erro. Não tem erro. É certo que vai acontecer, porque é perfeita. Deus tem chamado mulheres a entender isso. E quando se permitirem de viver o natural de Deus nas suas casas, vão acabar vivendo o sobrenatural. Mulheres curadas, transformadas pelo amor de Deus, quando seguem aquilo que Ele estabeleceu para nós. Esse tempo aqui nesse devocional talvez seja muito curto para falar da grandeza do poder de transformação de Deus na vida de uma pessoa, né, na minha vida. Mas eu quero te dizer que esse tempo aqui é o suficiente para dizer que se você entendeu a importância de estar onde você está, seja cuidadosa com aquilo que o Senhor te entregou, porque você está no lugar mais certo que você poderia estar. Continue. E exatamente como aquele Senhor me falou, eu digo para você, você verá o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e através da sua vida, por conta de obedecer a essa ordem que Ele estabeleceu. E você que ainda está em dúvida, eu te encorajo a viver a ordem de Deus para a sua vida. Viver uma vida onde esse fardo, onde o jugo, ele não é pesado, ele é leve. Aprender a viver um lugar de paz, que mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor sejam desfavoráveis, sabe? Você olha e você não vê saída. O seu passo de fé
E confiança é tudo que Deus precisa para te manter aí e te ajudar. Então, minha amada, reorganize e continue, porque o Senhor vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Coloque no Senhor seu coração e as coisas que tem nele e deixe que Ele faça o resto. Amém? Mas siga uma ordem natural, em nome de Jesus. Que essa palavra simples possa de alguma maneira te encorajar, sabe? E te trazer alívio, talvez, para as tuas dúvidas, para as tuas dificuldades, e que você possa prosseguir naquilo que Ele tem te chamado. Amém, minhas amadas? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo. Tchau, tchau.